Leitura da segunda parte da evocação do Senhor Jobá, que se encontra no capítulo 2, Espíritos Felizes, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Quando vivo, o Senhor nos recomendou que o evocássemos quando deixasse a terra. Estamos fazendo agora, não apenas para atender a seu desejo, mas, sobretudo, renovar o testemunho de nossa sincera simpatia e também pelo interesse de nossa instrução. Porque o Senhor, melhor que ninguém, está em condições de nos transmitir ensinamentos precisos sobre o mundo em que se encontra. Ficaremos felizes se quiser responder a nossas perguntas. Agora, o que mais interessa é a instrução. Quanto à simpatia, eu sinto e não apenas ouço sua expressão através dos ouvidos, o que é um grande progresso. Para fixar nossas ideias e não falar no vazio, em que lugar o Senhor está e como o veríamos se pudéssemos? Estou perto do médium. Vocês me veriam com a aparência do Jobá que se sentava a esta mesa, porque vocês ainda não têm os olhos abertos e só podem ver os espíritos com sua aparência mortal. Haveria possibilidade de o Senhor se tornar visível para nós? Se não, o que impede? Existe uma disposição bem pessoal. Um médium vidente me veria, os outros não. Este lugar que lhe reservamos é o que o Senhor ocupava quando vivo e assistia a nossas sessões. Aqueles que o viram antes devem vê-lo como o Senhor era. Se não está aqui com seu corpo material e sim com o corpo fluídico, que tem a mesma forma, se não o vemos com os olhos do corpo, o vemos com os olhos do pensamento. Se não pode se comunicar pela palavra, pode fazê-lo por escrito, com a ajuda de um intérprete. Nossas relações não foram interrompidas por sua morte e podemos entrevistá-lo com a mesma facilidade e tão completamente como antes. É assim que são as coisas? Sim, vocês sabem disso há muito tempo. Ocuparei com frequência este lugar, mesmo sem que vocês saibam, porque meu espírito viverá entre vocês. Chamamos atenção para esta última frase: meu espírito viverá entre vocês. Na presente circunstância, não é uma figura de linguagem, mas uma realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo dá sobre a natureza dos espíritos, sabe-se que um espírito pode estar entre nós não apenas em pensamento, e sim pessoalmente com a ajuda de seu corpo etéreo, que lhe dá uma individualidade clara. Um espírito pode então viver entre nós após a morte, tão bem como vivia quando tinha o corpo material. E, melhor ainda, pode vir e ir quando quer. Temos assim uma multidão de convidados invisíveis, uns indiferentes, outros presos a nós pela afeição. A estes últimos se aplicam as palavras: eles vivem entre nós, que podem ser assim traduzidas: eles nos assistem, nos inspiram e nos protegem. Não há muito tempo, o Senhor estava sentado neste mesmo lugar. As condições em que está agora lhe parecem estranhas? Qual o efeito dessa mudança? Essas condições não me parecem nada estranhas, porque meu espírito, desencarnado, goza de uma nitidez que não deixa obscura nenhuma questão que ele encare. O senhor se lembra de ter vivido neste mesmo estado antes de sua última existência? Acha que alguma coisa mudou? Lembro-me de minhas existências anteriores e acho que melhorei. Olho e me comparo com o que vejo. Na época de minhas encarnações precedentes, tinha o espírito perturbado e só me via com as falhas terrenas. Lembra-se de sua penúltima existência antes de ser o senhor Jobá? Na minha penúltima existência, eu era um operário mecânico, consumido pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar meu trabalho. Realizei na existência como Jobá os sonhos do pobre operário e louvo a Deus
que com sua bondade infinita fez germinar a planta da semente que tinha depositado em meu cérebro. O Senhor já se comunicou em outros lugares? Tenho ainda me comunicado pouco. Em muitos lugares, um espírito tomou meu nome. Algumas vezes eu estava perto dele sem poder me comunicar diretamente. Minha morte é muito recente e dependo ainda de algumas influências terrenas. É preciso uma perfeita simpatia para que eu possa me exprimir. Em pouco tempo agirei indistintamente, mas, repito, ainda não posso. Quando morre um homem um pouco conhecido, é chamado em todos os lugares. 1000 espíritos rapidamente se apossam de sua individualidade. Foi o que aconteceu comigo em várias circunstâncias. Garanto a vocês que logo depois da passagem, poucos espíritos podem se comunicar, mesmo através de um médium predileto. O senhor vê os espíritos que estão aqui conosco? Vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade, planando nos espaços. E uma multidão de espíritos amigos que cercam vocês, solícitos e benevolentes. Fiquem felizes, meus amigos, porque as boas influências defendem vocês das desgraças do erro. Durante sua vida, o Senhor concordava com a opinião de que a Terra se formou pela junção de 4 planetas que se agregaram. Acredita nisso ainda? É um erro. As novas descobertas geológicas provam as transformações da Terra e sua formação gradual e sucessiva. A Terra, como outros planetas, tem vida própria, e Deus não teve necessidade dessa grande desordem ou dessa agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. O Senhor pensava também que os homens poderiam entrar em catalepsia por tempo ilimitado e que o gênero humano teria sido trazido nesse estado para a Terra. Coisa de minha imaginação, que sempre ia além do objetivo. A catalepsia pode ser longa, mas não por tempo indeterminado. São tradições, lendas grosseiras da imaginação oriental. Meus amigos, tenho sofrido muito revendo as ilusões com que alimentei meu espírito. Não se enganem. Eu tinha aprendido muito e posso dizer que minha inteligência, precipitada para absorver esses vastos e diferentes estudos, tinha guardado de minha última encarnação o gosto pelas coisas prodigiosas e místicas e pelo conjunto de crenças extraídas da imaginação popular. Ainda tenho me ocupado pouco com as questões puramente intelectuais, com o sentido que vocês lhes dão. Como poderia, se estou deslumbrado, empolgado pelo maravilhoso espetáculo que me rodeia? O laço do espiritismo, mais forte do que vocês supõem, só pode me atrair para esta terra que eu abandono, não com alegria, seria impiedoso, mas com o profundo reconhecimento pela libertação.